Olá, senhores, tudo bem? Na última aula nós vimos fantástica administração de Maurício de Nassau. Não é dos holandeses, é só de Maurício de Nassau. Porque antes de Maurício de Nassau nós tivemos só período de guerras. E depois de Maurício de Nassau também 10 anos de guerras. No entanto, como nós vimos, os holandeses saíram do Brasil. Em que isso resultou para Portugal, para os holandeses e para o Brasil? Quais as consequências da saída dos holandeses do Brasil para os holandeses, para Portugal e para o Brasil? Portanto, nós veremos essa crise portuguesa que vai acontecer, que vai corresponder à crise colonial. No meio dessa crise colonial, nós vamos presenciar uma revolta por causa da crise, a chamada revolta de Manuel Beckmann, a necessidade de busca de novas opções econômicas, porque depois de 10 anos de guerra contra os holandeses, o que vai acontecer? O litoral vai ficar completamente destruído. E a economia até então na colônia só existia e era praticada no litoral. Depois das guerras, consequentemente, não vai ter condições de recuperar imediatamente a economia litorânea. Daí a necessidade de busca de novas opções da economia na colônia. Portanto, a expansão territorial. E aí vamos, nesse processo da expansão, encontrar novas atividades econômicas através do movimento das bandeiras dos bandeirantes. Vamos ver, então, vejamos, o período de 1654, com a saída dos holandeses, até 1693. Justamente a partir de 1693 nós vamos ter o início da mineração, porque, segundo os documentos que temos, em 1693 foram encontradas as primeiras jazidas de ouro, o que então vai desenvolver uma nova atividade direcionada justamente à mineração, até mais ou menos 1770. Nesse período, então, de 1654 a 1693, Brasil vai viver e Portugal vão viver uma grave crise econômica. Vejamos, então, como ficou a situação. A situação da Holanda, perfeita, maravilhosa, bonita. A Holanda saiu do Brasil, levou indenização de 63 toneladas no valor de 63 toneladas de ouro, se deslocou para as Antilhas, lá investiu na economia açucareira e assumiu o monopólio da produção do açúcar mundial. Então, a saída dos holandeses do Brasil, em termos econômicos, foi fantástica e a Holanda ficou maravilhosa. Já Portugal ficou completamente decadente, falido e ainda endividado. Nós vimos decadente porque 10 anos de guerra contra os holandeses destruíram toda a economia litorânea. Fálido porque não tinha recursos para poder desenvolver a economia. E endividado porque pediu à Inglaterra o valor de 63 toneladas de ouro para pagar a indenização aos holandeses. Isso, então, levou Portugal à tomada de seguintes medidas. Primeiro, a criação do Conselho Ultramarino e, segundo, a criação das companhias privilegiadas do comércio. Vejam bem, qual era a cara de Portugal? Portugal era o Estado moderno.
O que interessava ao Estado moderno? Explorar, tirar, sugar ao máximo possível da colônia. Do outro lado, jamais gastar com investimento na colônia. Vejam só que incoerência. Pegaram empréstimo da Inglaterra para pagar a indenização aos holandeses, no lugar de tomar o empréstimo para investir na recuperação da economia da colônia, para não passar por uma crise de praticamente meio século. Mas o problema é que era a mentalidade de um Estado moderno. Todo Estado moderno tinha essa mentalidade. Jamais gastar, jamais investir. Pelo contrário, apenas tirar. Muito bem. Voltando para a questão, aqui no slide, o slide nos mostra e a situação do Brasil como ficou. A economia completamente destruída no litoral do Nordeste, do Brasil todo praticamente, não é? Vamos seguir então. Nesse período da crise, Portugal, decadente, falido, endividado, criou o Conselho Ultramarino. Para que servia o Conselho Ultramarino? O que era isso? Era um órgão do Estado português, cujo objetivo, como podemos ver no slide, era controlar e explorar a colônia e evitar o contrabando. Minha gente, vamos pensar. Controlar e explorar. Controlar, tudo bem, mas explorar o quê? Na colônia, se a colônia estava completamente destruída. Controlar, sim, por quê? Quais eram as opções dos colonos? Eventualmente, transar um contrabando com os outros, com a burguesia, outros comerciantes europeus, para ver se poderia se salvar. Além disso, proibiu o Conselho Ultramarino, proibiu a reprodução de escravos e proibiu a produção de gêneros de primeira necessidade. Ora, proibiu a reprodução de escravos. Por quê? Porque queria que a metrópole vendesse os escravos para a colônia para ganhar o dinheiro. Só que os colonos estavam falidos por causa das guerras contra os holandeses. Então, Portugal apertou ao máximo toda forma possível de exploração da colônia. Do outro lado, proibiu a produção de gêneros de primeira necessidade, alimentos básicos. Então, também os colonos teriam que comprar, não esqueçam, pacto colonial existia. Então, os colonos passariam a ser obrigados a comprar alimentos também da metrópole. Em que isso vai resultar? Esse monopólio num período de grave crise, esse monopólio português, no período de grave crise colonial. Também criou, aí nós vamos ter a resposta. Porque Portugal também criou, podemos ver, companhias privilegiadas do comércio, que era a Companhia Privilegiada do Comércio do Norte, com a sede no Maranhão, e a Companhia Privilegiada do Comércio do Sul, com a sede no Rio de Janeiro. Qual era o objetivo das duas companhias? Abastecer a colônia em escravos e em gêneros de primeira necessidade. Porque esse, pelo menos, seria, nesse período de crise, o único lucro para a metrópole. E os colonos não tinham outra opção a não ser comprar das companhias privilegiadas do comércio que o Estado português criou. Como é que isso tudo vai funcionar? Podemos ver o seguinte. Primeiro, vai trazer uma revolta chamada Revolta de Manuel Beckmann, em 1684, no Maranhão. Por quê?
Por várias razões, mas principalmente, observem bem, os produtos, ou seja, o escravo e alimentos, caríssimos por causa do monopólio da Companhia Privilegiada do Comércio do Maranhão. Ora, os colonos só podiam comprar dela, tanto escravos como alimentos. Então, é óbvio que a companhia impunha os preços mais altos possíveis para poder obter os maiores lucros. Só que nem todos os colonos tinham condições de comprar pelos altíssimos preços os escravos e os alimentos. Muito bem, mas aqui vamos ter uma historinha bem interessante. Vai faltar, então, esses produtos na colônia, primeiro. E segundo, e os produtos que sobraram nas companhias privilegiadas do comércio? O que essas companhias faziam? Gente, contrabando e prática de costumes errados, portugueses nos ensinaram muito bem, tanto é que até hoje existem. Os escravos ou alimentos que sobravam, as companhias levavam sem autorização da metrópole, portanto, contrabando, para as colônias espanholas na América Central. E lá vendiam, obviamente, sem a nota fiscal. Então, uma empresa estatal obtinha lucros ilícitos em cima de atividade que era para ser lícita somente com a colônia. E eles vendiam por debaixo dos panos aos outros. Isso trazia grandes lucros. Isso é o quê? É roubar o governo. Quem? A própria máquina do governo, que era... Então, os portugueses nos ensinaram muito bem, um aulão fantástico que nos deram sobre a prática dessas coisas. Do outro lado, a revolta Manuel Beckmann, como eu disse, a questão de escravos. O que no início, revoltados senhores do engenho, liderados por Manuel Beckmann, fazem? Atacam as missões. Por quê? Porque nas missões tinha índio. Capturavam os índios das missões e traziam para suas propriedades como mão de obra escrava. É claro que isso trouxe um atrito muito forte entre a igreja e os colonos. Por quê? Porque jamais os jesuítas nas missões queriam perder os seus índios, que eram tão úteis à produção econômica para as próprias missões. Vejamos também que os revoltosos, o que eles vão conseguir devido a todos esses conflitos? Vamos acompanhar. Primeiro, dominaram a capitania do Maranhão. Segundo, assumiram o governo porque o governador fugiu para o Belém diante da... os revoltosos estavam instigados demais. Você já viu um povo instigado? Não tem limite para ele, absolutamente. Terceiro, assaltaram os armazéns da Companhia Privilegiada do Comércio do Maranhão. E o que foi que encontraram lá? Escravos e alimentos. Justamente dos produtos que estavam precisando. Mais um item. Expulsaram os jesuítas da capitania. Por quê? Porque a igreja atrapalhava o negócio. Em pleno período da crise, atrapalhava o negócio dos senhores do engenho. Qual a reação nesse contexto do Portugal? Ai, meu Deus, é só Portugal mesmo. Meu irmão, Portugal vai de novo para a Inglaterra solicitar um empréstimo para contratar os exércitos particulares, mercenários, para que eles pudessem vir
para acabar com a revolta no Maranhão, a revolta de Manuel Beckmann. De novo, mais um quadro de grande covardia do governo português, obviamente. E aqui nós temos uma ilustração que nos representa justamente a escravidão indígena, questão fundamental na revolta de Beckmann. Além disso, nós temos também uma gravura, uma pintura de Beckmann quando se esconde na sua fazenda antes de ser preso. E aí a crise econômica apresenta o seguinte quadro de 1654 até 1693, diante de todas as medidas que nós já vimos que a metrópole portuguesa tomou. Nesse período da crise econômica de meio século, surgia então uma necessidade, porque Portugal não investiu para recuperar a economia litorânea. O que então surge? Uma necessidade de busca de novas opções econômicas na colônia. Mas não podia ser no litoral, porque o litoral estava destruído. Como é que se deu? Deu essa expansão territorial, ou seja, abandono do litoral e vamos adentrar ao território brasileiro para ver se a gente encontra uma nova forma de garantia da sobrevivência. Então, nós tínhamos destruídos os campos de algodão, nós tínhamos destruídas as salinas do Rio Grande do Norte, nós tínhamos destruídos todas as áreas do plantio da cana-de-açúcar. Aí você perguntaria, peraí, mas os holandeses não ocupavam só o Nordeste? Como é que o açúcar da parte sudeste ficou também destruído? Ora, quando os holandeses monopolizam o poder no Nordeste, é óbvio que, por exemplo, eles assumem monopólio do comércio de escravos. Então, eles só vendem os escravos para sua região holandesa, a Nova Holanda, o Nordeste. E uma outra área, São Vicente, São Paulo, que era riquíssima antes, até então, em açúcar, sofre com o problema da falta da mão de obra escrava, porque os holandeses não vendem para eles. Inclusive, isso vai forçá-los, os paulistas, vai forçá-los a penetrar cada vez mais ao interior em busca de índios, como mão de obra para substituí-los pelos escravos. Quais as consequências disso? Esses índios não tinham capacidade de trabalhar no campo em relação à economia açucareira. Então, eram inúteis. Então, a economia quebrou também na região sudeste. Vamos acompanhar agora a animação, então, das migrações do litoral para o centro em busca de novas atividades econômicas e as suas consequências. A população, principalmente da região norte, desloca-se para a Amazônia. Lá encontra drogas do sertão, que vai escoar pelo rio de Amazonas e contrabandear as drogas do sertão com os comerciantes europeus na foz do rio Amazonas. Bom, primeira atividade econômica, claro, inferior à açucareira, mas já era uma saidinha boa para a garantia da sobrevivência. Do outro lado, o que acontece? A galera, principalmente do Nordeste, se dirige para o centro, como os senhores podem observar no slide, para o interior do Nordeste. O que eles encontram lá? Grandes áreas
que poderiam ser utilizadas para pastagens. Passaram a criar, então, grandes propriedades rurais, pecuaristas, na criação de gado, principalmente. Ou tanto bovino como cabras, porque cabra é um animal que é mais resistente nas condições do interior nordestino. Com isso, ganharam alimento, de um lado, e também desenvolveram a economia de produção de couro. Quer dizer, tudo passou a ser de couro. Hoje mesmo tudo é de couro. É uma herança justamente dessa época, ou da época dessa crise que atingia o Brasil. Além disso, a galera do Sul, principalmente os paulistas, uma parte se dirigiu ao Sul, podemos ver no mapa, onde encontraram também fantásticas áreas de pastagem, só que com uma diferença em relação aos currais do Nordeste. Porque essas pastagens das estâncias, elas eram bastante produtivas. Então, de novo, criaram-se as estâncias, ou seja, grandes propriedades rurais, pecuarísticas, com destino à criação de gado, mas o gado para o abate. E também para a produção, por exemplo, da carne seca, a charque. Um outro grupo, principalmente de São Vicente, que eu mencionei agora há pouco, tinha penetrado para o interior e na atual região de Minas Gerais, fundaram as datas, ou seja, encontram o ouro e começam a criar grandes propriedades mineradoras com o objetivo na produção de ouro e metais preciosos. O que nós percebemos? Que com essa expansão territorial, os portugueses encontraram novas opções econômicas. E qual dessas opções econômicas passou a ser mais viável? Todas serviam, mas a mais viável é óbvio que é as datas, a mineração. Por que as datas? Porque a mineração. Porque o ouro não só representava sair da crise econômica, mas representava para os portugueses criação e aumento de cada vez maiores riquezas, cobrindo, portanto, as consequências da crise. Podemos observar no mapa, justamente, todo o fluxo das pessoas das áreas economicamente frágeis, por causa da saída dos holandeses, todos se dirigem para a região mineradora, justamente para poder explorar o ouro também. Mas nós temos aqui uma consequência bem engraçada. Por quê? Porque os migrantes passaram a linha do Tratado de Tordesilhas. E a Espanha deixou de graça. O problema é o seguinte, que a Espanha saiu da União Ibérica também completamente falida, que foi buscar o socorro econômico na França. Portugal foi buscar socorro econômico na Inglaterra. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, o que então Portugal faz? Quando Portugal, entrei na União Ibérica, eu era poderoso, rico e era uma grande potência econômica. Então, você, Espanha, me pegou rico. Quando terminou a União Ibérica, eu fiquei pobre. Portugal, então, vai começar a fazer acordos com a Espanha pela indenização do prejuízo que a União Ibérica trouxe a Portugal.
obviamente que vai ser dado, observe no mapa, através de novos territórios. Por isso, a expansão a expansão territorial vai redesenhar completamente as fronteiras do Brasil. E aí começa o processo todo da mineração. A mineração é um período de 1693 até 1770. Como é que se encontrou o ouro? Através do processo dos bandos de gente que ia em busca de novas opções econômicas. O que nós chamamos de bandeirantes. Bando de gente em busca de novas opções econômicas, por causa da grave crise econômica que acontecia. O primeiro movimento das bandeiras foram as bandeiras de apresamento, ou bandeiras do índio, ou ainda de pré-ação. Surgiu justamente na falência de São Vicente por causa da presença dos holandeses no Nordeste. As bandeiras de apresamento evoluíram com o tempo, depois que foi achado o ouro, para as bandeiras de ouro, as bandeiras de prospecção. E aí tem um detalhe. As bandeiras de ouro que encontravam jazidas de ouro passavam a receber de Portugal o direito de poder, concessões, o direito de poder explorar esse ouro. Só as que achavam que era justamente o estanco, a concessão de direitos, para poder explorar em nome da coroa portuguesa, em troca se pagava. O quinto, ou seja, a quinta parte dos lucros sobre a exploração de ouro. Desculpa. Além disso, esse problema do estanco vai trazer um conflito muito sério, chamado de Guerra dos Emboabas, em 1708. Nós vamos comentar a Guerra dos Emboabas à parte. Mas vai ser o conflito entre aqueles que tinham direito ao estanco e aqueles que não tinham direito ao estanco porque não encontravam as jazidas de ouro. E só tinha direito à exploração de ouro quem encontrava e, obviamente, recebia essa autorização da realeza portuguesa. Nesse caso, muitas bandeiras de ouro evoluíram para as bandeiras de monções. As bandeiras de monções eram, na verdade, como podemos ver aqui, o bando de gente que se responsabilizou pelo comércio fluvial nas minas. A região das minas era super, mega, hiper acidentada. Não tinha estradas, capacidade de locomoção era difícil. Mas essa região tem um fenômeno geográfico, uma bacia fluvial composta pelos rios pequenos, mas em quantidade muitos. Então, por isso que no início todo processo de locomoção na região mineratória só se deu através das bandeiras de monções. E, finalmente, muitas das bandeiras que não se tornaram de ouro nem de monções, podemos observar no slide, transformaram-se em bandeiras do sertanismo de contrato. Ou seja, eram verdadeiros exércitos de mercenários que eram contratados ou pelo governo português ou pelos colonos para capturar os índios ou escravos negros fugitivos. Por exemplo, uma dessas bandeiras, a mais temível, a bandeira de Jorge Velho,
vai ser contratada pelo Estado português para acabar ou recuperar os escravos do Quilombo dos Palmares. Mas não conseguiram recuperar devido à sua superorganização, então resolveram, obviamente, dar o fim e destruir. No meio dessas bandeiras, claro que entram as bandeiras que nós já comentamos no mapa animado. As bandeiras das drogas do sertão, as bandeiras dos currais, as bandeiras das estâncias, etc. Além disso, o desenvolvimento das minas, ele vai trazer outros problemas. A disputa pela riqueza, não só dos colonos no Brasil, mas também dos próprios portugueses de Portugal. É isso aí, senhores. Por hoje é só. Sempre um prazer imenso. Você vai passar.